um olhar crítico e sensível sobre a periferia brasileira. O longa-metragem mineiro Marte 1 foi escolhido para representar o país no Oscar, o maior festival de cinema do mundo. A última vez que uma produção nacional apareceu na competição foi em 2020, com Democracia em Vertigem. Marte 1 é o terceiro filme a ser contemplado pelo único edital da Ancine voltado a diretores jovens e negros. Os Martins estão ali no limiar da classe média, como, aliás, a maior parte dos personagens dos filmes da Filmes de Plástico. Marte 1 é o tipo de filme que se destaca muito no aspecto emocional ao colocar para consideração sonhos, projetos de vida, muitas vezes idealizados, partilhados com a família, mas que passam por percalços e contratempos. Além da dor de cabeça, o que mais te incomoda? Uma coisa assim por dentro, sabe? E eu tenho tido um pouco de medo também. Vou ter que sair daqui, amor. Eu tô atraindo coisa ruim, eu sinto isso. No Festival de Gramado, o filme dirigido pelo mineiro Gabriel Martins levou 4 quiquitos. A escolha para o Oscar mostra a importância do fomento público de produções nacionais. Numa indústria tão combativa como a nossa, um Oscar, se viesse um Oscar para Marte 1, seria perfeito, né? Porque isso... Você pensa em quanto isso poderia fomentar a nossa indústria. Lançado no início do ano, Medida Provisória, que marca a estreia de Lázaro Ramos na direção, também foi beneficiado pelo Fundo Setorial do Audiovisual, destinado a incentivar a indústria nacional de cinema. O filme é uma distopia sobre o racismo, em que os negros são enviados de volta para a África. Seu país de origem, no continente africano, te aguarda. Meu é preto. Medida Provisória namora a ficção científica. A gente presume que é um futuro próximo e é uma distopia sobre o agravamento, o aprofundamento e o descaramento cada vez maior do racismo no Brasil. Narrativas que resgatam história ou protagonismo negro têm ganhado mais espaço também no cinema internacional. Em setembro, a atriz estadunidense Viola Davis esteve no Brasil para lançar A Mulher Rei. No filme, Viola dá vida à guerreira nanisca, líder e defensora do reino de Daomé, território que hoje conhecemos como Benin. An evil is coming that threatens our kingdom, our freedom. But we have a weapon. Assim como o longa Marte 1, A Mulher Rei está na corrida pelo Oscar. Com um elenco formado em sua maioria por atrizes negras, o filme é dirigido por Gina Prince Bythewood e conta a trajetória de um exército africano formado apenas por mulheres para defender o território da colonização francesa. Em coletiva no Rio de Janeiro, Viola Davis afirmou que ver personagens como Nanisca tem um valor simbólico forte. Can black people, black women, be the heroes in their own stories, just like, I don't know, Lara Croft, Tomb Raider, Black Widow, Salt? Can we keep going? Captain America, can we keep going? But I think what's happening is sometimes people have to see it to believe it. And I think that's what the Woman King is doing. They're seeing it and they're believing it, they're being affected by it. And now, once you're affected by it, it's hard to go back. That's what my hope is. I'm praying. Surge um filme que vai arregimentar não só uma discussão muito profunda em relação a essa temática racial, mas, ao mesmo tempo, vai arregimentar público, né? A necessidade de você fomentar o público para esse tipo de proposta, né? É algo como se a representatividade fosse importante, mas a discussão fosse além disso, né? A gente está falando de Hollywood, né? De entretenimento, de consumo. No continente africano, era comum mulheres guerreiras liderarem estratégias de defesa. Quando a gente vai pensar no exército africano feminino, a gente pensa que são poucas experiências desse tipo na África, e isso não é verdade. A gente tem uma experiência de exércitos femininos em África que datam desde antes de Cristo, com as Candaces. O Brasil também teve mulheres negras que se destacaram em combate. Maria Filipa de Oliveira liderou revoltas populares na Bahia, contra colonizadores portugueses e pela independência no século XIX. Isso sem falar da resistência feminina nos quilombos.
Teresa de Benguela, por exemplo, no Quilombo do Piolho, no Mato Grosso do Sul, ela vai ter ali uma experiência bélica de liderança genuína, vai pegar em armas, vai fazer resistência do quilombo. Contar histórias negras é tão importante quanto reconhecer seu papel para as artes. Nascida na Martinica, a diretora Yuzin Palcy foi a primeira diretora negra a ganhar o Leão de Prata no Festival de Veneza. Em novembro, ela também receberá um Oscar honorário entregue a quem deu contribuições excepcionais ao cinema. Especialista em literatura e filosofia africana, a professora Azingeri acredita no papel da arte como ferramenta social e política. A arte ela tem um poder, né, político e poético muito importante, mas mais importante do que isso é a gente ter uma lucidez crítica diante do objeto artístico. Então é importante que a gente não fique somente centrado na representatividade, porque o problema sempre esteve na representação. Se você tem uma representação capenga, patriarcal, né, enviesada, não adianta ter representatividade.